Fala, meu povo! Tudo bem? Pastor Cadu na área. Pessoal, em Atos 17, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo tem um desafio muito grande, que é pregar o evangelho em Atenas. Atenas, uma cidade cosmopolita, berço da cultura, da filosofia, cheia de filósofos epicureus e estoicos, e Roma, a capital militar, econômica, mas ele estava ali em Atenas e ele precisava pregar o evangelho. Ele se revoltou diante a idolatria, face à idolatria que estava dominando, que dominava Atenas. Cerca de 30 mil deuses. Alguns estudiosos dizem que pode ser muito mais que isso. E ele se revoltou. Mas a revolta dele gerou uma ação. Toda revolta tem que gerar uma ação, senão ela de nada vale. Gerou uma ação e ali ele aproveitou a oportunidade para pregar o evangelho. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais do que o apóstolo Paulo nos ensina sobre missiologia. Vamos lá? A partir do verso 16 diz o seguinte: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de toda a idolatria dominante da cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Então Paulo se revoltou diante da idolatria, girou uma ação e ele pregava nas sinagogas e nas praças. Ele não perdia a oportunidade. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? Filósofos epicureus eram filósofos que acreditavam que não existia céu, não existia inferno, a vida era aqui e agora, o mais importante é o prazer. E os estoicos, eles se baseavam somente na racionalidade, na razão, tiravam toda a emoção das situações. Então, era muito forte essas formas de pensamento. E eles chegaram para Paulo e disseram: o que quer dizer este tagarela? E outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Eles criam que Paulo estava pregando um Deus que era Jesus e o outro Deus era a ressurreição. Então, tomando consigo, eles pegaram Paulo, levaram no Areópago, dizendo: Areópago era um lugar no alto do monte, perto do Paternum, na Acrópole, perto da Acrópole, onde ele ficava em cima e as pessoas embaixo ouvindo. E ali deixou oficializado a pregação do evangelho. Ficou oficial porque levaram no lugar próprio para isso, para debater e apresentar ideias. Paulo não perde a oportunidade, era o que Paulo mais queria. Maré alta e vento favorável para empurrar o barco dele, matar no peito, chutar e gol. É isso que o Paulo estava fazendo. Então levaram ele para o Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que nos ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Eles estavam interessados. Acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se preocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Propício. Todos se preocupavam em dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: varões atenienses. Olha só, eu imagino Paulo falando: varões atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo vem com a cultura da honra. Ele vem honrando aquele povo
cultura da honra. Ele não chega falando, pô, todas essas estátuas, todos esses deuses que vocês adoram, isso é pecado. Isso vocês estão desonrando o Deus vivo, o Deus de Israel. Não, ele vem honrando. Percebo que vocês são religiosos, bastante religiosos, porque andando pela cidade, então ele estava andando pela cidade, ele estava conhecendo a cidade. Antes de pregar o evangelho, você tem que conhecer. E observando os objetos de culto de vocês, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Isso ele tirou de um filósofo, a ideia central, Epimênides, o cretense. Ele tirou desse filósofo, Epimênides, ao Deus desconhecido. Então, tinha vários pedestais cheios de Deus e um deles estava escrito ao Deus desconhecido. Olha só a estratégia que o Espírito Santo dá para o apóstolo Paulo. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Oh, é aquele que eu lhes anuncio. Glória a Deus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Olha, ele começa a pregar o evangelho sem nenhum versículo. Ele nos ensina como pregar o evangelho sem usar a Bíblia. Primeiro ele conhece. Cultura da honra, ele honra o pessoal, conhece sobre o que está falando, ele cita filósofos, ele entra na cultura local e ele apresenta o evangelho sem citar versículos. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha que tremendo. Ele procura a revelação de Deus na cultura. Sempre há a revelação de Deus, porque a criatura que somos nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, dentro de nós, por mais que você diga que você é ateu, existe dentro de você algo que diz: existe um ser supremo e criador, que não veio nada do acaso, que não veio nada de uma explosão cósmica desorganizada. Tem um ser inteligente que nos ama e criou tudo que nele há. Verso 25. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações. Ele está falando de Adão. Está falando do Éden. Ele está pregando o evangelho sem usar a Bíblia. Sem citar versículos, perdão. Para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Somente o Espírito Santo pode dar uma inteligência assim para um homem, para ele chegar num contexto totalmente diferente da que ele vivia e poder debater de igual para igual, apresentando o Evangelho de uma forma com que eles entendam. Para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aqui ele cita esse poeta Epimênides, como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também somos geração. Ele cita outro poeta aqui, Arato. Ele está falando da graça comum, porque dele também somos geração. Ele procurou na cultura a revelação de Deus, porque em toda cultura, seja ela qual for, existe revelação de Deus. Porque, como eu já falei, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tremendo isso, né? Essa parte do capítulo é maravilhosa.
Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao outro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Olha o evangelho sendo pregado. A Bíblia toda a Bíblia, meus irmãos, toda a Bíblia é arrependimento. É uma história para nos arrependermos. É Deus falando por meio de homens para nos arrependermos. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Com justiça. O evangelho sendo pregado. Por meio de um homem que escolheu. Que homem que era esse? Jesus Cristo. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Desde o plano da criação de um só homem até a ressurreição. Em alguns versículos, Paulo, ele apresenta o plano de salvação. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, porque eles não criam ressurreição, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Eles estavam dispostos a ouvir em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou por meio deles. Alguns dizem que Paulo fracassou, por isso que ele se retirou. Mas eu não creio que ele fracassou, porque está aqui nos apresentando. Paulo ele foi usado, impelido pelo Espírito Santo, para que essa carta, essa parte da carta, chegasse até mim e você. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, e com eles mais algumas pessoas. Quando um se converte, não há falha. É uma vida que entregou-se a Jesus. Que tremendo! Que ensinamento! Como fazer missões. Primeiro, conhecer a cultura. Segundo, tirar da cultura a revelação de Deus. Honrar. Terceiro, honrar. Porque toda cultura revela Deus. Por mais diferente que seja, ela vai revelar a Deus. E ele cita poetas, ele cita elementos culturais para poder fazer um elo de coesão com o Evangelho. Esse apóstolo Paulo é tremendo. Que você possa ter se apaixonado por essa parte do capítulo, assim como eu também fiquei apaixonado. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Abraços!